Romanos capítulo 12, vamos ler o verso 1 e o verso 2, que diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Essa é a parte da qual vamos nos prender nessa manhã, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, o seu Filho, pedimos, ó Pai, que nessa manhã o Senhor nos ensine a sua palavra, nos edifique, nos confronte, nos ensine, Pai, aquilo que temos e que devemos aprender contigo. Em nome de Jesus, ó Deus, que o nosso coração, Senhor, não encontre empecilhos, barreiras, os quais atrapalham, impedem que venhamos a ser, Senhor, confrontados, ensinados, moldados pela Tua palavra. Nos entregamos a Ti completamente nessa manhã, confiando, Senhor, no poder que há no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Hoje nós chegamos à última parte aqui do versículo 2. No último sermão nós falamos sobre a transformação pela renovação da mente, apresentando que devemos nos entregar completamente ao Senhor, o nosso Deus, e que essa entrega não é apenas um sacrifício do corpo, não apenas uma mente renovada, mas uma completa entrega de corpo e mente, sendo ou tendo assim completamente o corpo e a mente transformados pelo Senhor. Além desse texto de Romanos 12, 1 e 2, nos confrontar completamente com aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, ou aquilo que ocupa a nossa mente, ele nos apresenta algo que é ainda mais grandioso. Ele nos apresenta a possibilidade de experimentarmos a vontade do Senhor, o nosso Deus. E esse será o assunto do sermão dessa manhã: compreender a grandeza, a importância de uma vida que tem o privilégio de experimentar a vontade do Senhor. Eu acredito que, antes de mais nada aqui, é importante nós ressaltarmos o que é a vontade de Deus, o que é a vontade do Senhor. No texto específico do qual temos nos debruçado aqui, a vontade do Senhor está completamente atrelada à renovação da mente. É consequência direta de uma mente renovada, né, de um corpo, né, transformado, de uma mente transformada. O que aprendemos aqui de cara com esse texto é que é necessário existir uma mudança de entendimento ou um entendimento renovado para que a vontade de Deus possa ser experimentada. Deixa eu tentar deixar isso aqui mais claro. No Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, Jesus ensina algo que nós sabemos e recorremos a isso muitas vezes, né? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus disse o seguinte aos discípulos: não fiquem ansiosos com a vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis. Eu queria só um pouco mais de som para cá, por favor, filho. Anderson. Não fiqueis ansiosos com a vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto o vosso corpo, com o que vestireis. Portanto, não vos inquieteis, é o que diz o versículo 31, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato,
o vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas, né? Ou de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essa ou as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos ensina que nossas solicitudes terrenas são a causa primária das nossas ansiedades e inquietações. Nossa cabeça carregada de preocupação terrena nos afasta de uma vida sossegada e tranquila em Deus. O homem de hoje, o homem de agora, nós, seres humanos, não somos diferentes em nada daqueles homens a quem Jesus falava. Não somos diferentes dos homens pós-queda, que buscavam as suas próprias coisas e se inquietavam, né, na busca dessas coisas. Uma das consequências da queda é exatamente essa completa alienação que o homem vive. Uma alienação de corpo e mente, de corpo e alma. O homem se vê completamente enfeitiçado com as coisas terrenas. Então, os homens, né, para os quais Jesus falava, não é diferente dos homens que vivem hoje, no século 21. Os homens para os quais Jesus falava eram os homens alienados, de corpo e mente. Os homens de hoje, muitos de nós, ou nós, muitas vezes estamos vivendo assim, alienados de corpo e mente. Nos vemos enfeitiçados pelas coisas terrenas, lutando, matando e às vezes morrendo por elas. Temos muitas vezes coração conturbado, inquieto, buscamos reconhecimento, satisfação terrena, lutamos para sermos reconhecidos e aceitos. Está mais ou menos, mas dá para levar. E quando não encontramos o que buscamos, quando não recebemos o que desejamos, muitas vezes nos encontramos como? Frustrados, abatidos, traídos, decepcionados. O homem alienado não tem olhos para nada, absolutamente nada, além daquilo que ele possa ver ou tocar. Falta-lhe fé, confiança no Senhor. As palavras aqui do Sermão do Monte são tão confrontadoras quanto as palavras que Paulo está trazendo aqui à igreja de Roma no capítulo 12. Essas palavras confrontam os nossos desejos, né? E aqui está uma ponderação interessante. O que Jesus falava com os discípulos não confrontava os desejos mais elevados e sofisticados dos discípulos. Jesus não estava confrontando, sei lá, o desejo deles de ter casa nova, o desejo deles de terem uma nova embarcação, uma roupa nova. Jesus estava confrontando, né, algo que era fundamental e essencial, as necessidades básicas, dizendo que esses homens não deveriam se preocupar nem sequer com o básico, ou seja, aquilo que era fundamental para a sua existência. O que Paulo parece fazer não é diferente disso. Nós, assim como Jesus ensina, Paulo confirma, devemos descansar na providência de Deus, das menores às maiores coisas. O texto lá de Mateus 6 prossegue dizendo que os gentios é que procuram ou é que vivem inquieto com essas coisas. Gentios, lá naquele texto, significa literalmente aqueles que estão fora de Cristo, os que vivem alheios à fé ou fora do pacto da graça. Os gentios têm a mente ocupada de tais coisas, ou seja,
os que estão fora do pacto, fora da aliança, aqueles que não desfrutam da graça de Deus, estão buscando coisas alheias a Deus. E aí, ele nos ordena a buscarmos o seu reino. A expressão aqui, buscar, significa ocupar, né? Ocupar-se, procurar alcançar, exigir. É a mesma coisa que Jesus disse a Nicodemos, que olha, Nicodemos, para ver ou entrar no reino de Deus, você precisa nascer para o reino de Deus, nascer da água e do Espírito. Assim, Jesus está dizendo aos discípulos que, olha, eles não devem se ocupar, se preocupar com coisa nenhuma. Do contrário, em primeiro lugar, ou a vida deles deve girar em torno do reino de Deus e a sua justiça. Agora o apóstolo Paulo, no capítulo 12, depois de nos falar sobre a justificação, a eleição, a salvação, o dom do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo sobre a vida do cristão, ele nos diz que devemos sacrificar o nosso corpo, oferecê-lo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Devemos rejeitar o mundo, transformar-nos pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar algo, né, triunfal, né, maravilhoso da parte de Deus, que é a sua vontade. Nesse caso, a renovação da mente, ou a mudança de entendimento, é fundamental para a nossa relação com Deus. Era fundamental para aquela mulher no tanque de Samaria, era fundamental para Nicodemos, foi fundamental para Pedro, para João, foi fundamental para o apóstolo Paulo, fundamental, que uma vez que eles fossem provar e experimentar o dom da graça de Deus, eles fossem primeiramente transformados à imagem do Senhor e Salvador. É fundamental para que possamos experimentar a vontade de Deus, tenhamos uma mente renovada ou o entendimento transformado. Isso é uma coisa interessante a notarmos, né? Que a nossa inimizade com Deus, o que Paulo vai tratar lá no capítulo 5 de Romanos, consistia em nossa alienação à sua bondade e o seu amor. Nós vivíamos completamente alheios à sua misericórdia. Nós vivíamos completamente alheios à sua graça, completamente alheios ao seu amor. Era nisso que consistia a nossa inimizade com Deus. A nossa inimizade com Deus consistia em nós buscarmos a nós mesmos e a nossa própria satisfação. Nisso consistia a inimizade. Uma vez que fomos justificados, deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a nos tornar filhos, né? Ele nos ensina que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, onde temos a redenção. Uma vez que somos justificados, deixamos de ser inimigos, passamos a ser filhos, e é natural que haja uma mudança substancial exatamente na vida daqueles que foram justificados. É natural que uma vez que tenhamos sido justificados, os frutos dessa justificação apareçam em nossas vidas. Isso, claro, inclui uma transformação de mente, uma renovação de entendimento. É uma das coisas que devem aparecer. Uma completa mudança no nosso entendimento. Por exemplo, no que diz respeito ao nosso propósito, como nós vivemos. Outrora, quando inimigos de Deus,
o que pensávamos ser o propósito da nossa vida. É possível que pensar em propósito da nossa vida fosse algo impensável por nós. É possível que o propósito para a nossa vida fosse resumido em estudar, casar e ter filhos, ter um bom trabalho. É possível que nós não tenhamos, outrora, antes de sermos justificados, um conhecimento claro, um entendimento claro sobre o propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência. Beleza. Uma vez que somos iluminados, justificados, transformados, a nossa vida passa a ser, uma vida com propósito, como diria Rick Warren. Somos levados a viver em conformidade com tal propósito. E aí eu pergunto, qual é o propósito do homem? A Confissão Batista Reformada de 1689, lá no Catecismo Puritano, está em pleno acordo com a Confissão de Westminster, quando diz que o fim último do homem, o homem existe para glorificar a Deus e deleitar-se nele eternamente, ou para sempre. Assim, olha só, uma mente renovada aponta para uma vida fora da terra, uma mente fora da realidade terrena, uma vida para além das limitações do aqui e agora. Uma mente renovada aponta para uma vida em conformidade com Deus e a sua vontade, que ultrapassa os limites da nossa vida cotidiana. E aqui eu faço mais uma observação sobre a questão da vontade de Deus. E eu acredito que isso seja necessário, já que quando se fala sobre vontade de Deus, ou o reino de Deus e sua justiça, o que diz respeito à vontade dele, eu acredito que nem sempre nós compreendemos o que implica a vontade de Deus, o que a vontade de Deus quer dizer, ou o que a expressão reino de Deus quer dizer. Para muitos de nós, vontade de Deus, reino de Deus, justiça de Deus, é algo completamente abstrato e distante de nós. É algo que parece que nós não vivenciamos claramente. É algo que nós ouvimos, mas nem sempre vemos, nem sempre constatamos de fato e verdade. É por isso que encontramos por aí pessoas que reduzem o reino de Deus a uma instituição terrena, reduzem o reino de Deus à aquisição de bens, reduzem o reino de Deus à contribuição financeira e coisas assim. A palavra vontade para a nossa língua, para a língua portuguesa, ela tem um significado que destoa completamente, se distancia completamente do significado bíblico de vontade de Deus. Em nossa língua, vontade significa desejo e apetite. Em nossa língua, vontade significa capricho, intenção, faculdade de livremente praticar ou deixar de praticar algo. Isso é vontade. A vontade é tratada, às vezes, de maneira tão depreciativa, que a gente usa aquela expressão assim, quando alguém diz, eu estou com vontade, a gente responde, olha, vontade dá e passa. Segura aí que daqui a pouco ela some. Beleza. Essa maneira de lermos e entendermos vontade na nossa língua pode nos atrapalhar, pode ser um problema quando ouvimos acerca da vontade de Deus. Porque, claro, com isso,
nós podemos simplesmente, humanizar a vontade de Deus e pensar que a vontade de Deus não passa de um apetite, não passa de uma intenção, não passa de algo que ele quer, mas amanhã ele pode simplesmente ignorar e deixar de querer. Ah, sim, isso era a vontade de Deus, mas uma vez que o tempo passou, deixou de ser. Deus estava com vontade, Deus queria, mas deixou, abandonou, a vontade passou. Isso pode acontecer no que diz respeito ao nosso entendimento de Deus e a sua vontade. Certamente são muitos os males que isso pode causar. A nossa falta de confiança na palavra de Deus, a nossa falta de confiança na vontade de Deus, a nossa intranquilidade com essa vontade, o nosso desassossego quando temos que conformar a nossa vida com a vontade de Deus. Isso porque muitas vezes interpretamos a vontade de maneira abstrata e criamos problema com isso. Se não há clareza nessa descrição, nessa compreensão, certamente teremos problema na aplicação disso. Dito isso, quanto ao problema da vontade, nós voltamos os nossos olhos para o texto de Romanos 12, e a última parte aí, do versículo 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero destacar aqui, para que experimenteis, como primeiro ponto. Nós aprendemos até aqui que corpo consagrado, mundo afastado, transformação e renovação da mente, desemboca em algo grande e maravilhoso, que é uma experiência com Deus, que é provar algo da parte de Deus. A palavra que experimenteis, aqui nessa instância do texto, não consiste simplesmente em testar algo. Veja bem, para nós experimentar alguma coisa, às vezes nós interpretamos e entendemos como testar, como verificar, como provar, Vamos aqui experimentar se é bom, vamos provar se funciona, Vamos degustar aqui. A palavra que experimentar, ela não tem essa conotação. Experimentar aqui não diz respeito a descobrir se é bom ou mal, se vale ou não a pena. A expressão aqui significa aprovar, não no sentido de receber e dar o nosso aval. Olha, eu aprovei aqui, é muito bom. Quando ele fala experimenteis, não diz respeito a provarmos e aprovarmos se é bom. Quando ele fala em experimentar, diz respeito a uma relação que não pode voltar atrás. Diz respeito a envolver-se com algo, provar algo que é insubstituível, é imensurável, não pode ser trocado, mudado, é inconfundível. Como o salmista diz no Salmo 34, no versículo 8, a expressão tem o mesmo significado para Davi: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é o homem que se refugia nele. Esse provar e vede não é um convite a uma degustação numa mesa, é um convite a uma vida, com o Senhor bondoso, com o Senhor maravilhoso, uma vez que aqueles que se envolvem com Ele, inevitavelmente hão de constatar que Ele é bom. Aqueles que se envolvem com a vontade de Deus, haverão de constatar que ela é boa, agradável e perfeita, ou seja, inconfundível.
insubstituível. Quando ele fala experimenteis, ele está falando de algo que jamais falha, de algo que jamais falta, de algo que jamais está ausente. Aqui tem uma coisa interessante nesses 2 versículos de Romanos 12. Veja bem, de Romanos 1 a Romanos 11, nós temos diversos grandes ensinos nesse texto. Diversos grandes ensinos sobre soberania de Deus, sobre a ação de Deus, eleger, salvar, transformar, justificar. Em Romanos de 1 a 11, nós vemos um Deus agindo de maneira monergista, agindo soberanamente sobre os homens. Beleza. Romanos 12 é um texto completamente sinergístico, no que diz respeito à responsabilidade do homem. Enquanto que até Romanos 11 nós temos algo que nos ensina acerca da soberania de Deus agir, agora em Romanos 12, uma vez que Paulo ensinou os fundamentos, ele fala o seguinte: olha, disso advém responsabilidades, da justificação, do perdão dos pecados, da nova vida em Jesus, vem responsabilidades. Uma vez que você foi justificado, algo precisa fluir disso. E o que é isso? Sacrifício do corpo, afastamento do mundo, transformação através de um entendimento renovado, a fim de que seja levado, conduzido a provar, a experimentar algo maravilhoso e inconfundível. É interessante como ele lança sobre os seus leitores, no caso sobre nós, essa responsabilidade. Sacrifiquem, afastem-se, transformem-se, renovem, experimentem. Como se tudo isso dependesse de nós, Embora a expressão experimenteis, como aqui já frisamos, não signifique uma prova ou uma mera degustação, ele aponta para algo que deve ser realizado pelo homem, algo que deve ser absorvido por nós, buscado por nós, desejado por nós. E aí então ele fala: olha, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um chamado aqui à experiência ou a experimentar algo impactante. Olha só, irmãos, uma vez que nós somos chamados a consagrar o corpo e a transformar a mente, o apóstolo quer apresentar a nós o benefício que isso traz. Por quê? O apóstolo utiliza algumas expressões aqui que possivelmente lá em Roma e hoje ainda as pessoas possam interpretar de maneira equivocada. É possível, assim acreditam alguns comentaristas, por exemplo Calvino, que os irmãos de Roma dessem maior valor aos dons e às questões carismáticas do que os dons éticos, do que a vida prática, do que o zelo pela moralidade cristã, pela vida cristã que testifica Jesus no mundo. É possível que os irmãos de Roma, e isso faz sentido, já que na continuação do texto Paulo vai tratar sobre os dons e o uso dos dons, os irmãos estivessem dando maior importância e valor às questões carismáticas do que à questão ética do viver cristão. Então, é como que se
Paulo estivesse falando para os irmãos que eles não podem deixar de dar importância, uma atenção a algo que é fundamental, né? Que é o mover do Espírito, né, no meio da igreja, através da igreja. E isso é aquilo que fazemos normalmente a distinção entre os frutos do Espírito e os dons do Espírito. É possível que a igreja de Roma estivesse dando maior atenção aos dons do Espírito do que aos frutos do Espírito. Então Paulo está dizendo: sacrifiquem o corpo, transformem a mente, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Nesse caso ele estaria dando importância, né, mostrando que os frutos do Espírito são tão importantes quanto, né, os dons espirituais a serviço da igreja e do povo de Deus. Então o apóstolo está aqui de maneira intencional, veementemente apresentando os aspectos maravilhosos da vontade de Deus que não podem ser negligenciados, não podem ser colocados de lado. Então quando ele fala boa, né, a vontade de Deus é útil para a vida, é saudável. Quando ele fala agradável, é aceitável, é prazeroso. A vontade de Deus deve ser acomodada por nós. Perfeito. Teleios, né? Paulo usa uma expressão para falar: olha, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é plena, a vontade de Deus é completa, né? É íntegra, não há nada que seja necessário buscar fora da vontade de Deus. Isso é bem confrontador, irmãos. É como que se Paulo estivesse dizendo: olha, experimentando a vontade de Deus, vocês terão plena satisfação. Experimentando a vontade de Deus, vocês não terão falta de coisa nenhuma. É como a Bíblia Viva traduz esse texto: uma vez que vocês provem a vontade de Deus, vocês encontrarão descanso para o vosso coração. Mas o que é de fato a vontade de Deus? A vontade de Deus, irmão, é a transcrição perfeita de quem Deus é. A vontade de Deus manifesta o ser de Deus, que é santo, puro, perfeito. A vontade de Deus é um reflexo da sua perfeição, da sua santidade, da sua justiça, da sua bondade. A vontade de Deus não é algo subjetivo, que pode ser substituído a nosso encargo. A vontade de Deus diz respeito a quem Deus é. Por isso, quando estamos em conformidade com a sua vontade, estamos em conformidade com a sua pessoa. As nossas vontades podem ser completamente diferentes de quem somos, não é? Sim. Você pode ser um cristão com vontade de fazer coisas anticristãs, não pode? Você pode ser um cristão, e nós somos cristãos, que temos vontade contrária à nossa nova natureza, desejos contrários à nossa natureza, que embora esses desejos revelem, né, exatamente o aspecto adâmico em nós, esses desejos e vontades já não dizem quem somos. Por quê? Porque somos cristãos, libertos da condenação da morte e do pecado, libertos do império das trevas, mas ainda lutamos, aquilo que Paulo descreve muito bem no capítulo 7 de Romanos. Isso não acontece com Deus. A vontade de Deus não é contrário à pessoa de Deus. Deus não quer aquilo que é contrário a Ele, porque o que Ele quer é o que Ele é. Percebe como
falar de vontade de maneira, né, usando a palavra como na nossa própria língua, ela destoa, né, se distancia do sentido do qual é empregado no texto. A vontade de Deus e Deus é a mesma coisa, não está distante uma coisa da outra. Deus não quer algo contrário à sua própria vontade. Por isso que Deus não pode desejar o mal, Deus não pode fazer o mal, Deus não pode pecar, não. E esse não poder não é uma limitação ao seu ser, já que as pessoas pensam exatamente assim, né? No momento que você fala Deus não pode, parece que ele é limitado, porque quando nós não podemos, isso em nós é limitação. Deus não pode porque ele não precisa. Ele não precisa porque ele é a totalidade de todas as coisas. Ele é satisfeito em si e não precisa de nada fora de si para que se satisfaça. A vontade de Deus é a transcrição das perfeições divinas. Calvino dizia que o conhecimento da vontade de Deus equivale a conhecer a verdadeira e genuína sabedoria de Deus. Era prescrutar a mente do Senhor, pelo menos naquilo que Deus se dá a revelar. É conhecer a mente do Senhor, pelo menos naquilo que o Senhor se revela. Isso é conhecer a vontade de Deus. Há uma questão revelada aqui nas entrelinhas desse texto. Ora, se a renovação da nossa mente é indispensável para o propósito de provar qual é a vontade de Deus, o que fica evidente nessa entrelinha é quão hostil é a mente do homem em relação a Deus. A Escritura está dizendo assim, ó, sem a mente transformada, nós não podemos experimentar a vontade de Deus. Ou seja, o quanto a mente do homem é hostil a Deus, o quanto a mente do homem está distante de Deus, querendo algo completamente contrário a Deus e a sua maravilhosa vontade. O homem natural não pode provar ou entender a mente de Deus. Os propósitos e planos de Deus lhes são simplesmente incompreensíveis. O homem natural, ele só pode pensar nas coisas da carne. E o homem espiritual, ele deve pensar nas coisas do Espírito. Então, vejamos como o ensino aqui de Romanos 12, 1 e 2, nos são confrontadores, irmão. A mudança que temos aqui assinalada nesses versículos é algo fundamental. Uma mudança profunda de caráter, de conduta, que diverge completamente daqueles padrões que o mundo oferece. E essa mudança, que começa pelo sacrifício do corpo, rejeição do mundo, transformação pela renovação da mente, tende a nos levar a uma experiência com o ser divino. Somos levados a provar que Deus é bom. E por quê? Por que isso é importante? Irmãos, algumas pessoas pensam que a fé cristã é um tipo de castração, que a fé cristã não passa, de uma série de proibições, de restrições. Algumas pessoas, inclusive, pensam ser um fardo muito grande, muito pesado ser cristão. E aqui, muitos assim pensam, que para ser cristão temos que deixar muitas coisas que gostamos, muitas coisas que temos prazer.
Alguns pensam, olha, para ser cristão tem um preço muito alto a pagar. Mas essa é a forma mais simplória de enxergar a fé cristã. Quando fazemos isso, quando agimos dessa maneira, nós mostramos que o nosso coração ainda está completamente contaminado com as paixões e amores do mundo, onde Deus, sua palavra, sua vontade, passam a ser um obstáculo para os nossos prazeres, para a nossa satisfação, para os nossos amores. A fé cristã, ela não é um fardo, não é uma religião de caráter restritivo, ela é pura liberdade de corpo, de alma, de consciência. A vontade de Deus revelada em Jesus não é dura e pesada, mas a Escritura diz, é suave e leve. E nos leva a encontrar descanso, sossego para a nossa alma. Nós jamais, irmãos, deveremos enxergar nossa salvação de maneira negativa ou parcial, jamais. Algumas pessoas são propensas a pensar que a salvação é uma mera questão de perdão de pecados. Ah, Deus perdoa os meus pecados. Pensar que a salvação é uma mera questão de perdoar pecados é omitir a gloriosa ênfase que o Novo Testamento dá ao que Jesus conquistou na cruz. Algumas pessoas querem, por exemplo, reduzir a salvação ao novo nascimento. Isso nós vimos lá em Francis Schaeffer, né? Pensando que uma vez que eles abandonaram algum vício, alguma prática, algum pecado, que essa libertação de um vício, de uma prática, de um pecado é a própria salvação, o que não é verdade. Quando tivemos a oportunidade de estudar o Schaeffer, nós aprendemos isso, que o novo nascimento se implica, tem um começo, implica em uma libertação imediata das amarras do pecado, mas não para aí. O novo nascimento é apenas uma porta, é apenas um passo, a caminhada é muito longa. Há muitos outros males para serem abandonados, muitos pecados para serem confessados e deixados. Há muita coisa para ser transformada e moldada na nossa vida. O que aprendemos então em Romanos 12, irmão? Esses 2 versículos mostram que a salvação é sempre algo positivo, é sempre algo grande. Mas aí eu te pergunto, tá, você entende qual é o motivo da salvação? Qual é o objetivo da salvação? Eu te pergunto, a salvação é perdão de pecados e livramento do inferno? Porque algumas pessoas pensam, uma vez que eu fui salvo, eu tive o pecado perdoado e eu fui, tirado do inferno. Não vou mais para o inferno. Não, a salvação não é perdão de pecados somente, e livramento do inferno somente. Embora isso venha como consequência da salvação que recebemos, a salvação vem fazer com que eu e você venhamos a nos conformar à vontade de Deus. A salvação não é simplesmente Deus perdoar os nossos pecados. A salvação não é simplesmente Deus nos livrar do inferno. Uma vez que nós fomos justificados, é exatamente o que Romanos 5 diz, não é? Olha, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que nós somos justificados, salvos, nós nos conformamos à vontade de Deus. E a vontade de Deus, sim, diz respeito ao afastamento do pecado, a libertação das amarras do pecado, ao abandono de antigas práticas que eram contrárias à palavra de Deus. Sim, uma vez que somos salvos e justificados, isso diz respeito a um afastamento dos frutos da carne. Sim.
A justificação é a exata causa da conformação à vontade de Deus. É por causa da justificação que apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo. É por causa da justificação que rejeitamos o mundo e os amores do mundo. É por causa da justificação que buscamos ser transformados e ter uma mente completamente renovada. Foi a justificação que fez isso em nós, irmão. É por causa da justificação que buscamos experimentar a vontade de Deus. A justificação é a causa da nossa busca por conformação. A justificação é a causa da nossa busca por imitar a Jesus, por nos parecer com Ele, por sermos seus imitadores e fazermos novos imitadores. Foi a justificação que causou isso. É a justificação, irmãos, que nos leva a viver de modo digno do Santo Evangelho. Não fomos justificados para sermos livres do inferno, mas para nos tornarmos filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrupta. A salvação que recebemos é algo tão grandioso que não podemos enxergá-la em aspectos negativos. Proibição disso, separação daquilo. Como se Deus tivesse me salvado, lhe salvado, para que nós simplesmente nos afastássemos do mal. Ah, para que o Senhor, te salvou? Para que você se afaste do mal, irmão. Não, não foi. Afastar-se do mal é consequência da causa real da salvação, que é a conformação à imagem de Cristo. É a conformação à vontade do Senhor, uma vez que a nossa vida é conformada à vontade do Senhor, uma vez que a nossa vida é conformada à vontade do Senhor, nós nos afastamos do mal. O pecado passa a ser diminuto em nossas vidas. Nós deixamos de nos apegar às coisas terrenas e mundanas. Eu concluo dizendo que fomos justificados com o fim de sermos completamente conformados, com o fim de que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se encontre completamente em nossas vidas, ou nós nos encontremos em conformidade a ela. Justificados, somos levados naturalmente a oferecer o nosso corpo diariamente. Não foi isso que Jesus disse? Aquele que quer ser meu seguidor, negue-se diariamente, tome a sua cruz e me siga. Porque para ganhar a vida é preciso perdê-la. Para receber é preciso entregar. Justificados, então, somos levados naturalmente a oferecer o nosso corpo diariamente como sacrifício vivo, a buscar esse afastamento do mundo, com um profundo e verdadeiro anseio por transformação constante. Veja bem, transformação constante. Essa é uma coisa, sinceramente, que me preocupa, irmão. A gente falava isso indiretamente na escola dominical, conversávamos isso essa semana no grupo de homens. Há pouco, antes do culto começar, a gente falava do problema de mudança. Uma vez que nós somos justificados e temos compreensão disso, oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo diariamente e buscarmos uma transformação cotidiana, diária, passa a ser o nosso esforço. Então não faz sentido eu que fui justificado, você que foi justificado, carregarmos mazelas do passado, carregarmos sentimentos, tristezas, angústias, perturbações do nosso coração e muitas vezes carregarmos isso como fardo sem querer nos livrarmos dessas coisas.
é consequência da justificação uma mente renovada, é consequência da justificação, né, uma caminhada diferenciada, é consequência da justificação que a vontade de Deus seja experimentada. E por fim, irmãos, por fim, conhecer a vontade de Deus implica em se sujeitar a ela. Conhecer a vontade de Deus implica sujeição a essa vontade. E por que eu estou dizendo isso? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Pensemos um pouco, reflitamos um pouco acerca disso, como nós tratamos acerca dessa vontade, como nós nos relacionamos com essa vontade. Por exemplo, nós buscamos coisas boas, né? E normalmente quando buscamos coisas boas, nós não abrimos mão dessas coisas boas. Imagine que nós estamos diante de algo maravilhoso e grandioso, algo sem igual, algo imensurável. Estaríamos dispostos a abrir mão disso? Algo que é eternamente bom, eternamente agradável e eternamente perfeito? Não, não estamos. Uma vez que bebemos da água, não temos sede. Uma vez que comemos do pão, não temos fome. O mesmo se faz em entender a vontade de Deus. Uma vez que a entendemos, nos sujeitamos a ela completamente. Mesmo que no primeiro momento isso possa doer, fazer chorar, possamos nos abater, mas é a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, é boa, agradável e perfeita. Vamos orar? Em nome de Jesus, Senhor, pedimos que conforme a Tua bondade e fidelidade, o Senhor aplique a Tua palavra às nossas vidas e ao nosso coração, não nos deixando viver distantes dessa boa, agradável e perfeita vontade. Faz isso sobre nós, ó Deus, nos edificando e fortalecendo para a glória e honra do Teu santo nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar aí.